Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 133 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Esdras. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 1 do livro de Esdras vai dizer assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou os espíritos de Ciro, rei da Pérsia, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz o rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for o seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens deste lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e colocou na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados de Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo de número 2. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaias, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefaías, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, os filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Jatu, 945. Os filhos de Zecai, 770, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Azigade, 1222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 905.
Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Quierate-Arim, Sefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senã, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaia da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos do porteiro, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmol, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Aos servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nessias, os filhos de Atita, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Zefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro dos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. Todas as congregações junta era de 42.370, além de seus servos e as suas servas, que eram 7.237. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720.
Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para o restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Capítulo de número 3. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, para oferecer holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazer do Líbano madeira de cedro até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua como seus filhos e os seus irmãos Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os condutores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantaram responsivamente louvores e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Capítulo de número 4 agora. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se
de Zorobabel e dos chefes de família lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesus e outros chefes da família de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho, na construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitrade, Tabel e outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão e outros companheiros, Dinaitas, Efarsaquitas, Tarbelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elemitas e outros povos que grande e afamado. Os Napar, afamado os Napar, deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em um outro lugar desde o lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, em todo o tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram da terra vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos aos impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebelião desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos o rei: se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como os demais que estão além do Eufrates. Paz. A carta que vocês me mandaram foi lida com clareza e na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde os tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem
para que aqueles homens parem o trabalho e aquele cidadão e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém aos judeus e de mão armada o forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. É isso, essa é a nossa leitura de hoje. Se você chegou até aqui, coloque aqui nos comentários o coraçãozinho. Um beijo da Sá e até amanhã!